Olá, irmãos e amigos, dando prosseguimento ao nosso estudo no livro de Provérbios. Nós vamos ler em Provérbios, no capítulo 30, de 7 a 9. Provérbios 30, de 7 a 9. Duas coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profanar o nome de Deus. O autor de Provérbios, ele deseja ser uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra e honrada. Ele ora buscando sabedoria para a sua vida. Ele sabe que poucos homens foram sábios e ele quer ser sábio. E esse texto de Provérbios que nós acabamos de ler é uma oração. E essa oração é uma oração de um homem que está buscando sabedoria para a sua vida. Essa oração, ela contrasta com o pensamento dos evangélicos hoje e da chamada teologia da prosperidade, em que as pessoas se colocam diante de Deus, exigindo de Deus o que elas querem, pedindo sucesso, pedindo riqueza, pedindo que Deus prove a sua bondade e o seu poder para com elas, fazendo a sua vontade. São orações que não se preocupam com Deus ou com o seu caráter, não se preocupam com como estão vivendo e não se preocupam em honrar e agradar a Deus. A oração em Provérbios, o autor, ele faz um pedido a Deus, que Deus mantenha longe dele a falsidade e a mentira. Ele pede que Deus não dê a ele nem pobreza, nem riqueza, que Deus dê o alimento necessário. Ele quer viver e ter uma vida útil, e não uma vida vazia, sem valor, sem propósito. E ele, nessa oração, ele pede então que Deus dê a ele equilíbrio, modéstia. Ele quer evitar os extremos da pobreza e da riqueza. E ele faz então essa oração. Por que ele quer evitar os extremos de pobreza ou riqueza? Porque tanto a pobreza como a riqueza trazem tentações e sofrimento. Muitas pessoas pensam que a riqueza só produz felicidade e alegria, mas não é essa a visão que a Bíblia coloca para nós. E nós vamos ver isso em vários textos da Bíblia. É uma ilusão achar que ser rico é ser feliz. Por isso que nessa oração ele pede que Deus não permita que ele seja pobre, nem permita que ele seja rico. E ele, nessa oração, ele explica as razões por que ele pede isso. Porque ele quer viver uma vida equilibrada, ele quer fugir das tentações, do pecado, ele quer fugir do efeito de ambos os extremos, que vão afetar o seu relacionamento com Deus. Ele não usa a oração, como muitos fazem, para satisfazer seus desejos e suas ambições. No livro de Tiago, no capítulo 4, do verso 2 ao verso 3, Tiago diz o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam
mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago fala que o homem cobiça, mata, inveja, deseja, e ele tenta obter o que ele deseja, ele luta, ele faz guerras, e quando ele pede, ele não recebe, porque ele pede a Deus por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, o grande problema das nossas orações é que quando colocamos diante de Deus os nossos pedidos, nós estamos em busca de satisfazer desejos e prazeres que são pecaminosos. Nós temos na Bíblia vários exemplos de oração de homens de Deus que oraram com sabedoria, pedindo a Deus com um coração sincero. Salomão, quando assumiu o reino, Deus colocou diante dele riqueza, Deus colocou diante dele poder, e Salomão pediu a Deus sabedoria no lugar de riqueza, porque ele queria fazer um reino que agradasse a Deus. Quando Jacó teve aquela experiência com Deus, ele orou e ele pediu a Deus que Deus cuidasse dele e que Deus desse comida e roupa para ele. Uma oração simples, de acordo com as suas necessidades. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou que nós devemos orar pelo pão de cada dia. Também uma oração simples. Paulo, ele encorajou Timóteo a se contentar quando ele tivesse comida e roupa para vestir. Pedro, conversando com Jesus, ele disse que eles tinham deixado tudo para segui-lo, e Jesus prontamente respondeu para Pedro que eles receberiam mais nesta terra e no mundo vindouro de tudo aquilo que eles deixaram por amor a Cristo. Então, o autor de Provérbios, ele faz uma oração cheia de sabedoria, de contentamento, de humildade. Ele ora para ser livre, para ser salvo da vaidade e da mentira. A vaidade e a mentira da riqueza, do sucesso, a mentira da pobreza também. Vaidade tem o mesmo sentido de falsidades. Deus me livra de coisas fúteis, inúteis, vazias e sem valor, que a riqueza pode produzir e colocar no meu coração. Mas também fala da mentira, me livra da falsidade, do engano, de jurar falsamente, de prometer e não cumprir. Ele fala de uma decepção que a pobreza traz sobre o homem e que produz nele a angústia, e ele só vê como opção o pecado. No Salmos 62, verso 9, o salmista diz assim: certamente que os homens de classe baixa, os pobres, são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados na balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. O salmista coloca os homens pobres e os homens ricos como vaidade e como mentira. Esses dois extremos são pecaminosos e trazem uma carga muito grande de tentações. A riqueza é uma ilusão, é uma mentira. E o autor de Provérbios temia a riqueza, porque ele sabia que se ele fosse rico, ele iria cair em tentações e iria pecar. Só os tolos pensam que a riqueza
os ajudaria a serem pessoas melhores, a abençoarem os outros, a se envolverem mais num relacionamento com Deus e servir melhor a Deus. Isso é uma ilusão que é vendida pela nossa sociedade. Quando você observa os ricos que são colocados na mídia e nos filmes, eles são pessoas boas, eles são pessoas felizes, eles têm relacionamentos alegres, frequentam lugares divertidos, eles estão sempre bem, porque eles podem fazer tudo o que o coração deles manda. Mas essa não é a realidade. Muitos ricos sofrem, deprimidos, têm angústia, têm medos, são pressionados pela riqueza, falsas amizades, pessoas querendo se aproveitar dele, vivem cercados de segurança, com medo de serem roubados, serem sequestrados. Desejar ser rico é desejar sofrer angústias e tentações que nós não imaginamos. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 6 ao verso 10, o texto, na palavra de Deus, diz assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma uma grande riqueza. A devoção e o contentamento é uma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Viemos sem nada, vamos retornar sem nada. Tudo que acumularmos aqui vai ficar aqui. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Esse é o ensino claro na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. O contentamento com uma vida tranquila. Se eu tenho o que comer, se eu tenho o que vestir, se eu tenho um lugar para morar, eu devo estar contente, eu devo estar alegre e eu devo ser agradecido a Deus. O texto de Timóteo prossegue: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com seus sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ele nos leva à ruína, a armadilhas, a desejos tolos e nocivos. E aqueles que desejam ser ricos, ter muito dinheiro, desviam-se da fé e sofrem e afligem a sua alma com muito sofrimento. Muito dinheiro é vaidade. Ele corrompe a moral daqueles que o possuem. Ele sufoca, ele destrói, ele tira as coisas belas e simples da vida dessas pessoas. E Deus quer que nós vivamos uma vida sem ganância e sem esse amor, essa prisão ao dinheiro. Em Hebreus, no capítulo 13, do verso 5 ao verso 6, o autor de Hebreus diz assim: conserve-se livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Conservem-se, mantenham-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm. É Deus quem cuida de nós, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa entregues à nossa própria sorte. Um homem sábio vai orar a Deus por uma renda, por um salário e por um patrimônio moderado. Ele não vai pedir riquezas, ele não vai ter inveja dos ricos, ele não vai dedicar todo o seu tempo e sua vida para ganhar dinheiro, mas ele vai procurar viver uma vida equilibrada.
Jesus advertiu sobre esse cuidado, o cuidado do mundo, e como as riquezas são enganosas e sufocam no nosso coração a palavra de Deus. Em Mateus 13, 22, quando Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a parábola do semeador, ele diz o seguinte: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. As preocupações dessa vida e o engano das riquezas. As riquezas são uma ilusão, elas enganam, elas mostram algo que não é verdade. Não é pelo fato de você ter dinheiro que você vai ser feliz, que você vai ter paz e tranquilidade. Na realidade, ela sufoca a palavra de Deus, a nossa comunhão com Deus, e ela nos torna pessoas infrutíferas. A Bíblia narra um episódio que aconteceu com Jesus, de um jovem que procurou Jesus buscando orientação. Ele era muito rico, e o texto fala desse diálogo e das consequências desse diálogo. Ele queria que Jesus dissesse para ele como ele poderia ser perfeito, como ele poderia realmente ter a certeza da vida eterna. E Jesus diz o seguinte: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mateus 19, 21 a 23. Esse diálogo é um diálogo que nos ensina muita coisa. Muitas pessoas estão aprisionadas pela riqueza ou pelo desejo de riqueza, buscando uma felicidade nos bens materiais, e se iludindo, achando que isso é o propósito da vida e é o que vai torná-la feliz. Jesus, ao colocar aquele jovem diante de uma decisão muito importante, aquele jovem optou por ficar com as suas riquezas a seguir a Jesus. E muitas pessoas estão fazendo essa opção hoje. Às vezes até buscam a Jesus querendo encontrar riquezas, como se Jesus fosse aquele que iria proporcionar para ele todos os benefícios materiais. Muitas pessoas não entendem o que é servir a Cristo, o que é seguir a Cristo. Nós devemos pedir a Cristo que nos ensine a temer o sucesso e a riqueza. Nós não podemos servir a dois senhores. A verdadeira felicidade é uma vida piedosa, temente a Deus, e uma vida de contentamento. Uma pessoa satisfeita, contente, é mais feliz do que uma pessoa que possui muitas riquezas. Por isso que essa oração no livro de Provérbios, mas nessa oração ele explica por quê. Ele pede a Deus que não dê pobreza nem riqueza. Ele diz o seguinte: não me dá riqueza, porque se eu tiver demais, eu vou te negar. Esse autor de Provérbios, ele conhecia os efeitos da riqueza no coração do homem. Aqueles bens e todo aquele poder e dinheiro que a pessoa tem, cria nela um pensamento de autossuficiência, de poder, de domínio. Ele pode manipular pessoas, ele pode comprar coisas, ele pode fazer o que ele quer,
então ele se sente um Deus através da riqueza. Na realidade, ele está sendo dominado por ela, ele está sendo escravizado por ela. Mas ele também não quer ser pobre, porque ser pobre também é um grande perigo. A pobreza traz tentações, desesperos. Como eu vou comer? Como eu vou suprir as minhas necessidades? Como eu vou suprir as necessidades da minha família? Uma pessoa num estado de pobreza, ela se desespera, ela se angustia. E ele diz aqui, eu não quero que Deus me dê pobreza, porque eu posso vir a roubar, eu posso vir a mentir para as pessoas, para conseguir comida, conseguir dinheiro. Eu posso ter que me prostituir e assim escandalizar o nome de Deus. Eu posso vir a pecar. Eu posso me tornar um criminoso por causa do desespero da pobreza. Então, a pobreza pode nos levar a fazer coisas horríveis que nós não imaginamos, que essa pressão da fome, da necessidade, pode produzir no nosso coração. No livro do profeta Isaías, no capítulo 8, tem um texto que fala sobre isso. Ele diz assim, Isaías 8, de 20 a 22, consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. Por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problema, angústia e sombrio desespero, e serão lançados nas trevas. Então aqui mostra esse estado de calamidade, da pobreza, famintos, cansados, por causa da fome, amaldiçoam as autoridades, por causa da fome, amaldiçoam a Deus, olham para cima, olham para a terra, olham em volta, e só veem problemas, só veem angústia, só veem desespero, e elas vivem como se estivessem em trevas. Então o autor de Provérbios, ele sabia que a pobreza poderia torná-lo um marginal, um bandido, um assassino, e fazer coisas que iriam desagradar a Deus, até usar o nome de Deus em vão, prometendo e mentindo. O medo desse autor de Provérbios não era da riqueza e da pobreza. O medo dele era dos efeitos que a riqueza ou a pobreza poderiam produzir na sua vida e afetar o seu relacionamento com Deus. Ele quer uma vida que glorifique a Deus, que exalte a Deus. E ele quer o bem para a sua vida. Ele quer se afastar das tentações, sejam elas de pobreza ou de riqueza. Se temos comida, roupa, trabalho, remédios, casa, se temos as necessidades básicas, nós devemos viver satisfeitos e alegres por esse cuidado de Deus. Devemos tomar cuidado com os extremos. Muitos oram contra a pobreza, mas poucos oram contra a riqueza. E aqui nós temos um belo exemplo, nesse tempo de ganância, de individualismo, de cobiça, de inveja. Oremos contra a pobreza e oremos contra a riqueza, contra o luxo, contra a vaidade. O homem sábio tem em Cristo o seu maior tesouro. Em Filipenses, no capítulo 3, do verso 18 ao 20, o texto diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas,
há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidade, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele diz com lágrimas que muitos que são cristãos vivem como inimigos da cruz. E ele diz que o destino dessas pessoas é a perdição. São guiadas pelos seus desejos, pelo seu orgulho, só pensam nas coisas materiais, nessa vida, nas coisas que ele busca para torná-lo feliz. Mas ele diz que o pensamento do verdadeiro cristão é que a nossa cidadania, o nosso país está nos céus, e nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá para nos levar para esse novo céu e essa nova terra. A nossa vida é um sopro. Todo esse mundo e a vaidade desse mundo vai passar. As riquezas vão desaparecer, vão se corromper, vão ser destruídas. E as riquezas escravizam as almas daqueles que se apaixonam por ela. Devemos orar, pedindo a Deus sabedoria, um coração temente a Ele. Precisamos orar pedindo a orientação do Espírito Santo para os nossos desejos e para as nossas orações. Que o Espírito Santo mostre os erros nos nossos corações, pedindo que nós amemos mais a Deus do que os bens materiais, do que toda essa beleza que é oferecida a nós através de bens e de serviços e de coisas. Pedir a Deus pela a nossa vida e nossos lares, que Ele seja a nossa prioridade, que Deus nos dê um trabalho digno e que através desse trabalho tenhamos os recursos para nos manter e cuidar dos nossos. Uma renda que sirva para suprir as nossas necessidades. Pedir a Deus que nos dê contentamento e alegria, que Deus nos dê uma vida feliz. Então, o grande desafio de Provérbios é esse, é estarmos agradecidos a Deus pelo que nós temos, pelo que Ele já nos deu, e podermos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, não me dá pobreza, para que não me desespere, venha a roubar, venha a fazer coisas baixas e mentir e enganar. Senhor, não me dá riqueza para que eu com muito dinheiro esqueça do Senhor e gaste com vaidade e seja dominado por esse luxo e todos os benefícios que a riqueza tem. Me dá uma vida equilibrada, o suficiente para comer, para me alimentar, para me vestir, para cuidar das minhas necessidades, e que eu esteja contente e feliz com o que o Senhor me dá. Que essa possa ser a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.